Depois do seu batismo, Jesus passou por uma severa tentação. Como isso era uma parte necessária do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Havia um contraste notável entre a glória manifesta no batismo de Jesus à beira das águas frescas do Rio Jordão e o desafio da tentação na aridez do deserto. No Jordão, os céus se abriram e ele ouviu a voz do Pai. Agora, a voz que ele ouvia era a voz do seu maior inimigo. Jesus foi tentado e suportou a tentação tanto para que pudesse se identificar conosco, quanto para demonstrar o seu próprio caráter santo e sem pecado. A tentação é uma certeza para todos. No entanto, a tentação de Jesus foi mais severa. Ele suportou níveis de tentação que jamais conheceremos por experiência própria. Mateus destaca tanto a aridez do deserto quanto a grave condição física de Jesus após um jejum tão longo. Ele sentiu as fortes dores da fome, pois seu corpo exigia reposição de glicose. E quando as dores da fome vêm após um jejum tão longo, isso indica que a pessoa está começando a morrer de inanição. Aqui se vê o poder divino sustentando a natureza humana de Cristo sem comer. Esse mesmo poder sobrenatural também foi evidente nas vidas de Moisés e de Elias. Jesus foi tentado durante todos aqueles 40 dias, mas os 3 piores ataques foram reservados para o final do período. Sem dúvida, foi um período de dependência total de Deus Pai, lembrando que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. A primeira tentação registrada foi um apelo à concupiscência da carne. Satanás começou perguntando mais literalmente o seguinte: já que você é filho de Deus, note que ele não questionou a divindade de Jesus. Ele foi direto em desafiá-lo a provar e demonstrar sua divindade usando seus poderes miraculosos para prover alimento para si mesmo, já que ele estava faminto. Contudo, Jesus não transformaria aquelas pedras em pães só porque Satanás o estava desafiando. Jesus respondeu usando as Escrituras, deixando claro que toda palavra que procede da boca de Deus deve ser mais preciosa para nós do que o próprio alimento. Ao responder "está escrito", Jesus mostrou que estava disposto a lutar essa batalha como homem, para deixar um exemplo para nós. E hoje nós combatemos as mentiras sedutoras de Satanás, lançando sobre elas a luz da palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra de Deus, estaremos despreparados para lutar e vencer a tentação. A segunda tentação foi um apelo à soberba da vida. Satanás tentou Jesus a realizar um ato de fé espetacular e desnecessário, com o objetivo de forçar o Pai a intervir publicamente. Essa tentação explorava o desejo humano de ter a fé validada por um livramento extraordinário. Para isso, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, no ponto mais alto. É difícil determinar a altura exata, mas calcula-se algo em torno de 60 metros desde o chão do Vale do Cédron, baseado em descrições históricas. A opção de Satanás por aquele lugar tão alto e perigoso maximizava o drama da tentação. Note que Satanás também disse, "está escrito". Com certeza, ele conhece as Escrituras e é especialista em citá-la fora de contexto para confundir e derrotar aqueles a quem tenta. Neste caso, o diabo citou o Salmo 91, versículos 11 e 12, fora do contexto, para convencer Jesus a ir em frente. Se ele se lançasse do pináculo do templo, ele tinha a promessa de que anjos o resgatariam, e isso seria uma autopromoção espetacular. Note como é importante que cada cristão conheça a sua Bíblia para não se deixar enganar por alguém que a cita fora de contexto, sem precisão ou com aplicação incorreta. Mais uma vez, Jesus respondeu com as Escrituras. Ele sabia que a proposta de Satanás era para tentar a Deus, e isso as Escrituras proíbem estritamente. A terceira tentação foi um apelo à concupiscência dos olhos. Dessa vez, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor.
Em seguida, prometeu dar-lhe tudo com uma única condição: que Jesus se prostrasse e o adorasse apenas uma vez. Essa é a ênfase do verbo no original grego. Essencialmente, essa visão era um convite para Jesus tomar um atalho para evitar a cruz. Jesus veio para reconquistar todos os reinos do mundo e sua glória das mãos de Satanás. Mas agora ele os oferecia a Jesus se ele apenas se prostrasse uma única vez e o adorasse. É evidente que Satanás tem autoridade sobre este mundo e seus governos, pois Adão a entregou a Satanás. Depois disso, todos os descendentes de Adão deram seu voto de aprovação por meio dos seus pecados pessoais. É claro que, em última análise, todas as coisas pertencem a Deus, mas ele permite que Satanás atue como Deus desse século com um propósito. É por isso que o mundo caído está na situação em que está. A resposta para Satanás veio em seguida, cheia de autoridade. Jesus respondeu novamente com as Escrituras e ordenou ao diabo que se retirasse. E é dessa maneira que nós também podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O fato de o diabo ter se retirado significava que Jesus o tinha vencido e nos mostrou o único antídoto eficaz contra a tentação e o engano, a palavra de Deus. Quando Satanás se retirou, frustrado no seu plano, os anjos vieram servir a Jesus, mostrando que Deus jamais abandona aqueles que perseveram durante o período de tentação. Aqueles anjos estavam ali, de prontidão, e quando o duelo terminou, eles se apressaram em trazer alimento para o corpo e consolo para a mente do Cristo vencedor. A prisão de João motivou Jesus a partir para a Galileia para iniciar seu ministério itinerante naquela região. A Galileia era uma região fértil, progressista e uma área de população completamente mista, inclusive com judeus. Por isso era chamada de Galileia dos Gentios. A princípio, Jesus ficou em Nazaré, mas logo foi rejeitado pelos nazarenos. Então ele se mudou para Cafarnaum, a cidade de origem de Mateus e onde Pedro também tinha uma casa. Cafarnaum aparece em todos os evangelhos como o principal centro do ministério de Cristo na Galileia. Mateus viu o ministério de Jesus na Galileia como o cumprimento da profecia de Isaías, um lugar marginalizado, onde vários tipos de pessoas viviam nas trevas, isto é, sem as vantagens religiosas e de culto que havia em Jerusalém e na Judéia. Ali brilhou uma luz, Jesus Cristo. Jesus começou seu ministério dando continuidade ao trabalho de João, pregando a mesma mensagem, um chamado ao arrependimento. No entanto, Jesus iria muito além de tudo o que João havia feito, porque João anunciou a vinda do Messias, mas Jesus era o próprio Messias. Sobre as expressões reino dos céus e reino de Deus, algumas pessoas fazem distinções elaboradas, mas na verdade parece não haver diferença alguma, especialmente à luz do costume judaico, de muitas vezes nem sequer mencionar o nome de Deus diretamente, preferindo referir-se a ele pelo lugar onde ele habita, o céu. Esse foi um costume que Mateus utilizou com frequência por ser um escritor judeu escrevendo para judeus. Nos versículos 18 a 22, temos a narrativa do chamado de 4 discípulos, os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e João. Não era a primeira vez que Jesus se encontrava com esses homens, mas foi este o momento em que Jesus os chamou para deixarem suas profissões e segui-lo com o compromisso de tempo integral. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Sua indústria pesqueira era próspera. Não eram necessariamente pobres, pois empregava trabalhadores. Naquela época, era costume um rabino ter discípulos. Não havia nada de incomum no fato de Jesus pedir àqueles homens que o seguissem para aprender com ele. De certa forma, como rabino ou mestre, Jesus ofereceu a eles uma educação tradicional aos pés de um rabino. Por outro lado, o que Jesus se propunha a oferecer era algo infinitamente melhor. A resposta imediata desses discípulos é um grande exemplo para nós, pois seguir Jesus significa deixar algumas coisas para trás, se não tudo. As sinagogas naquela época tinham um costume de dar oportunidades aos visitantes para falar.
Sendo assim, Jesus tinha muitas oportunidades para ensinar ali. A sinagoga era o lugar ideal para transmitir um novo ensinamento ao povo, porque após o discurso havia um momento para conversa, perguntas e discussão. Jesus também pregava o evangelho do reino. A diferença entre ensinar e pregar está na ênfase e não no conteúdo. A pregação é a proclamação convicta do que se crê, e o ensino é a explicação do significado e da importância dessa crença. Jesus também curava. A capacidade de Jesus de curar pessoas com todos os tipos de doenças demonstrou o seu poder autêntico sobre os danos causados pela queda do homem. Sua autoridade sobre os demônios mostrou que ele tem poder autêntico sobre toda a criação. Jesus era seguido por grandes multidões e ele tinha um propósito ao permitir que milagres tão extraordinários atraíssem grandes multidões. Ele queria ensinar aquele povo e não simplesmente impressioná-los com os milagres. E amanhã, prepare-se para mergulhar em um dos mais belos sermões pronunciados por Jesus, o Sermão do Monte. Eu espero você aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.